No ar, pela Capela FM, mais um programa Um Pouco de Sol, da comunidade cristã Metanoia, uma comunidade batista. Uma hora inteira de comunhão com Deus e com você, ouvinte. Bom dia, aqui é o pastor Ezequiel. Vamos juntos na próxima hora com o programa Um Pouco de Sol. Que Deus te abençoe. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi para te servir, se em meu agir o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se o teu caminho não segui, se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei, se em meu caminho escuro tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei, se eu não te sondei, se teu querer pra mim não procurei. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar, e em tua graça sempre confiar. Ensina-me a voltar e junto a ti estar, e em tua graça sempre confiar. Meio a lágrimas, sorrisos de alegria. Este é um momento especial, o de estudar a Palavra de Deus. Bem-vindos ao estudo bíblico desta manhã. Abra sua mente e coração para o estudo que ilumina, liberta e transforma. Venha para juntos explorarmos as riquezas das Escrituras Sagradas sob a iluminação do Espírito Santo de Deus. É tempo de crescer na fé, aprendendo. Da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Hoje eu quero meditar com você a respeito do perdão completo, aquele perdão que só Deus pode proporcionar a todos nós pela sua graça, pela sua misericórdia. Eu quero ler inicialmente a Isaías, capítulo 43, verso 25, repetido, Isaías 43, verso 25. Deus dizendo através do profeta Isaías: Sou eu mesmo, aquele que apaga tuas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais
de teus erros e pecados. Eu quero começar dizendo que perdão tem que ser completo ou não é perdão. Eu creio que todos nós gostamos de ser perdoados, não é mesmo? Todavia, dificilmente nós gostamos de perdoar. Não é que não gostamos, é que é difícil, né? Deus disse no texto que eu acabei de ler, algumas coisas muito importantes. Vou repetir e enfatizar 3 coisas que eu quero destacar. Primeiro, ele disse, sou eu mesmo aquele que apaga tuas transgressões. Eu quero enfatizar a palavrinha apagar. Depois, ele diz, por amor de mim. Então, esta é a segunda coisa. E a terceira é que não me lembro mais dos teus erros e pecados. Ou seja, Deus não se lembra mais. Então, essas 3 coisas destacadas, eu quero pensar um pouquinho sobre cada uma delas. Lembrando que é Deus falando através do profeta Isaías. Ou seja, Deus ditou para que Isaías escrevesse este verso, tá certo? Então, primeira coisa, o primeiro destaque, o texto diz, sou eu que apago, sou eu que apago. A palavra apagar aqui tem o sentido de eliminar completamente, tem o sentido de apagar sem deixar vestígio, remover, tirar da frente de uma forma definitiva. Segundo destaque que eu fiz foi que ele diz, por amor de mim, ou seja, ele apaga, ele retira os pecados, os nossos erros, por amor dele mesmo. Interessante, né? Por amor de mim. Mim quem? Ele, Deus. O perdão de Deus para o ser humano não é mérito do ser humano, não é mérito meu, não é mérito seu, não é por minha causa, não é por causa de qualquer outra pessoa. O perdão de Deus é baseado na natureza amorosa, graciosa, benevolente do próprio Deus. E o terceiro destaque que eu quero fazer, que eu falei há pouco, é não me lembro mais. Não me lembro mais de quê? Ele mesmo responde, dos teus erros e pecados. Isso não significa que Deus esquece como um ser humano, como nós, como eu e você, né? Ele jamais esquece aquilo que nós fazemos ou fizermos, mas ele escolheu não trazer os pecados à tona após tê-los perdoado. Deus não usa os nossos pecados contra nós. Ele não joga no nosso rosto aquilo que ele já perdoou. Nós humanos é que fazemos isso, né? Então, feito esses 3 destaques, é preciso que cada um de nós entenda algumas coisas que ficaram evidentes, ficaram claros na fala de Deus por meio do profeta Isaías. Então, primeira coisa que fica claro, primeiro, a iniciativa de perdoar é de Deus. Não é minha, não é sua, não é de ninguém. A iniciativa de perdoar é de Deus. Mas foi Deus que errou? É Deus que erra? É Deus que peca? Não. Sou eu, é você, somos nós. Mas ainda assim, ele tomou a iniciativa de nos perdoar. Porque ele é amor. Porque ele é tudo.
Deus sabe que o ser humano não merece qualquer perdão. Entretanto, Ele concede perdão a todos e só tem uma condição que Ele exige de nós, seres humanos pecadores: de que nós, pecadores, nos arrependamos e aceitemos o seu perdão ou o perdão que Ele, Deus, está nos dando. É um presente de Deus. E todo presente só é presente se a pessoa o aceitar. Se eu comprar um presente e for levar para você, que está aí me ouvindo, ele só será seu no momento que você aceitá-lo. Se você não quiser e não quiser pegá-lo, ele jamais será seu. É isso que Deus fez. A iniciativa é dele de dar perdão a você. É preciso que você queira, então, para que este perdão tenha valia na sua vida. Deus sempre age por amor e por vontade própria. Terceira coisa que eu quero colocar, aliás, segunda, né? A segunda coisa que eu quero colocar é que o amor de Deus é incondicional, ou seja, Ele não exige condições especiais. Porque Ele fez, Ele disse, eu faço isso por amor a mim, ou seja, por amor a Ele mesmo, porque Ele é amor. E porque Ele é amor, Ele ama. E porque Ele ama, Ele quer perdoar. Faz parte da natureza misericordiosa de Deus. A isso a Bíblia chama de favor imerecido, graça. É por causa da graça maravilhosa do amor de Deus para comigo e para com você, para com cada ser humano pecador, que este amor se torna incondicional. Deus é amor e por esse amor Ele perdoa os pecados de todos aqueles que aceitam esse perdão. E a terceira coisa é que esse tipo de amor, o amor de Deus, nos liberta de toda culpa. Deus é tão fantástico que não basta para Ele perdoar. Ele também escolheu não se lembrar mais dos pecados passados. Ora, se Ele não lembra mais de qualquer pecado que Ele já perdoou, se Ele não lembra mais de qualquer pecado que já fizemos e Ele perdoou, não temos mais que sentir culpa. De tudo que fizemos no passado de errado, estamos livres de qualquer culpa. É por isso que, ao perdoar aquela mulher pecadora, que todo mundo conhece a história, Jesus disse a ela: vai e não peques mais. Então, ao receber o perdão, que é um presente de Deus por amor, é preciso que haja a preocupação de não pecar mais. Aí talvez você pergunte: pastor, então o que é que eu, pecador como todos nós, preciso fazer? O que você, pecador, então, precisa fazer? Eu quero também citar 3 coisas, para que haja um entendimento melhor a respeito daquilo que eu preciso fazer, que você precisa fazer, porque todos nós somos pecadores. Aliás, essas 3 coisas que eu vou colocar, eu já fiz e já pratico, porque eu aceitei o perdão que Deus um dia quis me dar, faz um bocado de tempo. Mas você pode fazer isso hoje, se você ainda não fez. Então, quais são essas 3 coisas que você precisa fazer? Primeiro, confiar no perdão que Deus oferece. Se eu for até você com um presente, você precisa confiar que aquilo é um presente e receber. Se você não confiar, você não vai querer receber, não é verdade? Ele oferece o perdão. Então confie e aceite
esse perdão de Deus e procure não pecar mais, como Jesus disse àquela mulher pecadora, como todos nós. Entretanto, se o pecado acontecer novamente, e vai acontecer, continue a confiar, continue a pedir perdão todos os dias e tente melhorar a cada dia. Sabe por quê? Deus vê a intenção daquele que quer mudar. Porque quem tem a intenção verdadeira de querer mudar, Deus conhece o coração e sabe que, mesmo errando, a pessoa está tentando fazer o que é correto. O que não pode é querer deliberadamente errar de novo. Então, primeira coisa, confie no perdão que Deus oferece e receba este perdão. Segunda coisa que você precisa fazer: viva sem culpa do passado. Se Deus perdoou, se Deus não se lembra mais, por que é que eu e você, ou qualquer pessoa, vamos viver presos ao passado, lembrando de todas as besteiras que nós já fizemos, de todos os pecados que já cometemos? Não, Jesus apagou. Ele tirou a culpa do nosso passado. O que nós precisamos é seguir em frente, sem viver preso ao passado. Afinal, a Bíblia diz o seguinte, preste atenção. Está lá em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Ora, se tudo fez novo, se as coisas velhas já passaram, se eu e você nos tornamos nova criação, é porque nós estamos em Cristo. Então, viva sem culpa do passado. E cada vez que errar, se dirija a Deus reconhecendo o erro e pedindo perdão novamente. Terceira coisa que a gente precisa fazer é viver do jeito que Deus deseja. E qual é o jeito que Deus deseja? Está na Bíblia. Eu preciso estudar, eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso saber aquilo que é a vontade de Deus. Mas, para resumir, eu posso dizer para você o seguinte: Deus quer que eu o imite, ou seja, eu preciso imitar o caráter de Deus. Deus perdoou? Então eu preciso perdoar também. Deus não guarda mágoas? Então eu também não posso guardar mágoa de ninguém. Isso a Bíblia chama de santificação, ou seja, hoje eu preciso ser melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, depois de amanhã melhor do que amanhã e assim por diante. Procurar melhorar a cada dia, pecar menos a cada dia, viver do jeito que Deus deseja. É isso que Ele quer, é isso que Ele procura. Então, que nós possamos fazer isso. Vou resumir rapidamente para você entender melhor. Primeiro, Deus apaga os nossos pecados, não porque nós somos bons, mas porque Ele é bom. Não é porque nós amamos direito, não, é porque Ele é amor. O perdão divino não depende do nosso desempenho, mas apenas da graça e da misericórdia de Deus. Isso nos liberta da culpa e Ele nos convida a que vivamos com inteira confiança nele e, ao mesmo tempo, com gratidão. Lembrando que Deus não apenas perdoa, Ele escolheu não lembrar de qualquer pecado passado. Isso significa que quando nos arrependemos, Ele não nos define pelos nossos erros, porque nós somos livres para recomeçar sempre. Então, meu querido, minha querida, tome a decisão de aceitar o perdão de Deus.
Aceite a Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Salvador e Senhor da sua vida, até porque Ele veio até nós esvaziando-se de Deus ou da sua divindade, tornando-se homem como um de nós e morreu exatamente por amor a mim e a você, exatamente para nos livrar de toda culpa e pecado. Ele só quer uma atitude nossa, a entrega da nossa vida a Ele, para que Ele possa dirigi-la e abençoá-la. Bem, se Deus já perdoou, então, primeiro, perdoe-se a si mesmo e depois ore a Deus, confessando a Ele sua falta de fé e pedindo que Deus te dê forças de aceitar o perdão dele e viver da maneira que Deus deseja que você viva. Eu quero convidar você a orar comigo agora e dizer a Deus, através de Jesus Cristo, que você quer aceitar o perdão dele e torná-lo Senhor da sua vida. Então, se você puder e quiser e realmente estiver tomando uma decisão sincera, repita aquilo que a gente vai orar agora. Senhor, obrigado por tua graça e misericórdia na cruz do Calvário. Graça e misericórdia que perdoou e apagou todas as minhas transgressões e pecados. Ajuda-me, Senhor, a viver sem culpa, confiar no teu perdão agora e sempre. Ajuda-me, Senhor, a diariamente não me esquecer que sou amado por ti e sou restaurado por ti diariamente. Aceita-me agora, Senhor, como teu filho e herdeiro da vida eterna contigo no céu. Eu peço isso em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Se você orou de forma sincera e quer ajuda espiritual, você pode falar comigo. Anote meu telefone aí, tá? Meu WhatsApp. Pode me mandar um recado, que com prazer eu vou entrar em contato contigo. Vamos orientar, orar, estudar a Bíblia, para que você a cada dia se sinta mais abençoado e possa procurar fazer a vontade de Deus depois de ter sido perdoado e todas as tuas culpas jogadas sobre a cruz de Jesus Cristo. Meu telefone é 15 99134 6370. Repetido, 15 99134 6370. Que Deus te abençoe. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de
ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, eu não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Nada é igual ao seu redor. Vamos para mais uma Você Pergunta, nossa sessão de perguntas e respostas. Um espaço para ouvir e esclarecer suas dúvidas sobre a Bíblia, fortalecendo nossa caminhada de fé. É o momento de encontrar respostas bíblicas para o nosso dia a dia. Participe, envie suas dúvidas e vamos juntos aprender um pouco mais sobre o propósito de Deus para nossas vidas. É buscando que encontramos, é questionando que crescemos. Abra seu coração e juntos vamos viver o amor de Cristo na prática. No silêncio encontro resposta certa, então. Estamos agora no nosso momento Você Pergunta. E tem uma pergunta aqui. A Bíblia fala em morte física e morte espiritual. É isso mesmo, pastor Ezequiel? É isso mesmo, né? A pergunta é essa? Não, quero só saber se a Bíblia fala nisso. Ah, a Bíblia fala nisso e muito mais, né? Então tá. E aí a pergunta é: o que isso significa? Pode desenhar para mim? Ok, desenhar é bom. A pergunta foi: a Bíblia fala em morte física e morte espiritual, né? Mas eu quero dizer que a Bíblia não fala só nesses dois tipos de morte, não, tá? Ela fala em mais um. São três. Você perguntou duas, né? São três. Na verdade... Oi? Na verdade, a Bíblia fala e ensina sobre três tipos de morte. E não apenas as duas da pergunta. Os três tipos de morte são morte física, primeira, morte espiritual, segunda, e morte eterna, terceira. Como você perguntou duas, eu vou falar das duas e da terceira também, tá? É, isso aí.
Também eu quero dizer que, da mesma forma, a Bíblia fala de 3 vidas. Já que tem 3 tipos de morte, tem 3 tipos de vida também. A vida física, a vida espiritual e a vida eterna. Ok? São iguais, mas opostas, né? Então são os extremos opostos entre a vida e a morte. Então vamos pensar um pouco sobre o que a Bíblia ensina sobre a morte de uma forma geral, tá? Física, espiritual e eterna. E vamos tentar saber qual a diferença entre os 3 tipos de morte, ok? Bem, é óbvio que nós temos que começar pela morte física, até porque essa é mais fácil, é simples e não há quem não saiba. Desde a criança pequenininha, sabe o que é a morte física, até porque todos já vimos, todos já passamos por alguma morte na família, ou a morte de uma pessoa amiga, morte de alguém que conhecemos, e de vez em quando também morre alguém que é famoso ou famosa, e a notícia corre o mundo, e todo mundo fica sabendo que é morte física, tá? Então vamos aprofundar um pouquinho mais. A maioria das pessoas, quando pensa na morte, dá tremedeira. Só que não tem jeito. Todos, sem exceção, iremos morrer. Quando as pessoas pensam na morte, pensam naquele momento em que a pessoa para de respirar. A pessoa para de respirar, fica inanimada, bota no caixão e normalmente a pessoa é enterrada ou incinerada. Então esse é o tipo mais conhecido. Quando a gente nasce, o ser humano recebe aquilo que a Bíblia chama de espírito vivente, nefesh, no original, né? Eu não vou entrar aqui em detalhe na questão da alma, porque não é objeto da pergunta, mas a alma e espírito estão diretamente relacionados, né? E há algumas divergências aqui entre os estudiosos sobre isso, então acho que não devo entrar nisso agora, mas a gente pode fazer isso um dia, numa outra ocasião mais oportuna, tá certo? Bem, vamos lá. A morte física claramente é o tipo mais conhecido. A morte física acontece quando o espírito, ou alma, se você quiser, se separa do corpo físico. Todos nós sabemos que o corpo físico é feito de pó, foi feito do pó da terra. Ou seja, quando o corpo físico feito do pó da terra e o espírito se separam, acontece a morte física. Pouco tempo depois do espírito e o corpo físico se separarem, o corpo apodrece. E não importa se ele é enterrado ou não. Ele só não apodrece se ele for queimado antes, né? Mas normalmente poucos dias depois da morte ele apodrece. Há algumas pessoas ou algumas religiões que chamam isso de desencarnar, né? Essa é uma outra história que a gente também não vai brigar aqui agora. É aquilo que a Bíblia diz que a carne volta ao pó. A grande pergunta a ser feita é: por que é que existe a morte física? E a Bíblia responde com muita tranquilidade. A morte física existe por causa de uma coisa chamada pecado. Se a pessoa não pecasse, não morreria. Mas todos nós pecamos, sem exceção, inclusive aquelas pessoas que erradamente são chamadas por algumas religiões de santos. Estes também morreram, e se morreram,
é porque eram pecadores como todos nós somos, né? Como a Bíblia disse ou respondeu que é por causa do pecado, então isso é impossível de alguém não morrer, porque todos nós pecamos, e isso acontece por causa de uma coisa chamada pecado cometido lá no começo da humanidade através de Adão. Ele pecou porque ele era toda a raça. Então, quando ele pecou, toda a raça pecou e passou, então, para toda a humanidade. E é por isso que o ser humano morre. Veja que Deus disse a Adão, após ele ter desobedecido, após ele ter pecado. Está lá em Gênesis capítulo 3, verso 19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Assim, então, todos os descendentes de Adão e Eva passam pela morte física, o que inclui a mim e a você. Foi por isso que Paulo afirmou o seguinte, lá em Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem, no caso Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então esta é a morte física. Todos nós vamos passar por ela mais cedo ou mais tarde. Não há como fugir. Tá? Não existe bunker para isso, ok? Segunda coisa é a morte espiritual, né? Você pode achar absurdo aquilo que eu vou afirmar agora, mas eu faço com convicção. É isso que a Bíblia ensina. Então vamos lá. A morte espiritual acontece enquanto estamos vivos. Como assim? Como é que eu posso estar vivo e morto? Como pode alguém com vida estar morto? Eu explico. Aliás, a Bíblia explica, né? Isso acontece porque esta morte significa a separação espiritual de Deus. É verdade, a Bíblia considera a pessoa sem Deus morta espiritualmente. Veja que nós estamos falando de morte espiritual. Essa morte espiritual se dá por causa do pecado que todos nós cometemos. Morte que o pecado faz com que o pecado reine na nossa vida. Sem Cristo, todos estamos nessa condição de morte espiritual. Ninguém precisa estar vivo ou morto, mas não há nenhuma dúvida de que a maior parte das pessoas está. É muito melhor ser vivo do que vivo morto, mas a maior parte das pessoas prefere estar vivo morto. É por isso que Paulo diz lá em Efésios 2:1. Efésios 2:1. Diz assim: Ele, Cristo, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos ou pecados. Ou seja, Paulo está dizendo assim, que todos estão mortos espiritualmente até que se transformem ou até que queiram ser transformados em vivos espirituais. Então, ser morto espiritualmente significa estar separado de Deus por causa do pecado, sem arrependimento e, portanto, sem perdão. Entretanto, essa condição de morte pode ser mudada pela graça de Deus mediante a fé em Cristo, que é a nossa salvação. E é exatamente isso que Paulo vai dizer lá em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Sem receber essa graça pela fé,
a pessoa está morta espiritualmente diante de Deus. A gente já viu isso antes um pouco, né? Boa parte da humanidade, eu diria a maior parte da humanidade hoje, está morta espiritualmente, ou seja, não entrou a vida de Jesus Cristo nela. Então basta que a pessoa receba Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida, que a pessoa deixa de ser morta espiritual ou espiritualmente e passa a ser uma viva espiritualmente falando. Isso é tão simples, não é? Mas a maioria das pessoas não aceita isso. A grande questão é, você está vivo morto ou vivo vivo? Mas a morte espiritual é algo real. Só depende de você, como dependeu de mim, ser transformado em vivo morto, em vivo vivo. Ok? E a terceira coisa é a morte eterna. Ou, se você preferir, a morte final. Essa morte, para muitos, é sombria, é terrível, é definitiva. Ela decorre da morte espiritual, ou é consequência da morte espiritual. Toda pessoa que em vida está morta espiritualmente, também estará morta eternamente. Isso é que é o pior. Isso significa a separação espiritual definitiva de Deus por toda a eternidade. A Bíblia também chama essa morte eterna de segunda morte, ou seja, toda pessoa que está morta em vida adquire a segunda morte. O destino final dessas pessoas é definitivamente ir e por toda a eternidade para o local de tormento eterno, também conhecido como inferno ou lago de fogo, onde o comandante é Satanás. As pessoas que adquirem a segunda morte o fazem por vontade própria. Deus oferece, ou melhor, ofereceu e continua oferecendo em vida a oportunidade de escolha entre a vida ou a morte eterna. Então veja, é durante a vida aqui na Terra, durante a vida física, que nós escolhemos a vida eterna. Porque enquanto vivemos, temos a oportunidade de ter a vida espiritual ou a morte espiritual. E ao não querer a vida, nós adquirimos a morte espiritual, e a morte espiritual causa como consequência a morte eterna. Veja o que diz a Bíblia em Apocalipse 20, verso 14. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Os que passarão por esta morte serão todos aqueles não salvos em vida, e eles serão condenados pela justa justiça de Deus no último dia. E mais uma vez, o próprio Jesus vai dizer em Mateus 25, 41. Mateus 25, 41. Então, o rei, aqui é Jesus, né? O rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu confesso que o tema é bastante pesado. Por isso eu quero deixar uma palavra de esperança que nos mostra que se não nos rendermos ao senhorio de Jesus Cristo, pela graça de Deus, mediante a nossa fé, somos justificados e não sofreremos a morte final. Pelo contrário, gozaremos a vida eterna ao lado de Deus. Jesus vai dizer lá em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim,
ainda que morra, viverá. Há uma outra tradução que diz, ainda que esteja morto, viverá. Aí aquela morte quando a pessoa está viva ainda. A pessoa que em vida vive sem Deus colherá um futuro desesperador, insuportável, mas sem possibilidade de volta. É por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 9, verso 27, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, meus queridos, resumindo tudo, ao nascer, todos também caminhamos para a morte. Um dia morreremos. Essa é a morte física. Durante a vida vivida aqui na Terra, temos a opção de escolher viver a vida espiritual com Cristo ou a morte espiritual sem Cristo. E disso depende a vida ou a morte espiritual eterna. Eu já fiz a minha escolha. Já faz um tempo que eu escolhi a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador e Senhor. E você? Bem, a escolha é só sua. Eu não posso responder por você. A única coisa que eu posso fazer é o que estou fazendo agora, é te alertar. Jesus já fez tudo o que era possível. Agora só cabe a cada pessoa tomar a sua decisão. Só cabe a você tomar a decisão de que tipo de vida você quer viver. Que Deus te abençoe ricamente. Está eu, Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Aqui a solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Cantará a ti, Senhor, e em Betel alcançará padrão de amor.
serafins, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Chegou o nosso momento de oração. Orar é simplesmente falar com Deus. É o momento de expressar gratidão, fazer os nossos pedidos, as nossas reflexões e eu diria até os nossos desabafos. A oração deve ser direta com Deus, espontânea, com amor e com muita fé. Venha comigo agora, vamos juntos orar e buscar a presença de Deus. Controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Chegamos no momento da oração. Momento gostoso, não é, pastor Ezequiel? É isso aí, momento de falar com o Papai do Céu de uma forma direta, né? Isso. E aqui de forma pública. Não é o momento da gente se derramar, aquele momento do quarto, né? Daquela intimidade, daquele derramamento realmente. Mas é o momento da gente interceder por algumas pessoas, colocar alguns motivos. E aqui eu quero... eu tenho um motivo pelos nossos ouvintes para que Deus fale aos corações por meio do Espírito Santo dele, né? E também eu tive uma notícia de uma moça que foi internada aí por uma situação bem complicada. É a Milena Cristina. E eu oro pela vida dela. Acho que é isso. E pelo nosso Brasil. E que Deus continue também confortando, consolando os corações dos familiares, amigos do Carlinhos da Canguera. Então vamos orar. Eu peço que você que está aí nos ouvindo, se puder, obviamente que não é obrigado, feche seus olhos para que a gente fale com Deus. E esse fechar os olhos não é nenhum ritual não, tá? É apenas para a gente não desviar o olhar e o pensamento para outras coisas e se conectar com Deus. É só por isso que a gente fecha os olhos, tá? Então vamos orar. Pai querido, Deus santo e eterno, estamos aqui neste momento como filhos teus, como semeadores da tua palavra, diante de todos os ouvintes da Capela FM, agradecidos pelo privilégio e pela oportunidade da tua palavra levada aos corações. Quero, Pai, agradecer pela rádio, pelo seu Antônio que a dirige, pedindo, Pai, as tuas mais ricas bênçãos sobre ele, sua família, sobre a rádio, para que ela possa cada dia dar mais oportunidade para que Cristo resplandeça na vida das pessoas. E agora, Pai, também interceder pela vida de cada ouvinte.
Obrigado, Pai, e peço que o Teu Espírito toque na vida, no coração de cada pessoa. Que ninguém possa permanecer como vivo morto, mas possa também entregar a sua vida a Jesus Cristo através da ação do Teu Santo Espírito. Quero, Pai, mais uma vez pedir o consolo para a família do Carlinhos, que foi levado ou que faleceu há poucos dias, que Tu possas estar consolando todos os seus familiares. Pai querido, também foi colocado aqui a vida da Milene. Tu sabes quais os motivos, Tu sabes os porquês. Só peço, Pai, que Tu tenha misericórdia dela, que Tu cuides da sua vida, para que ela também possa se recuperar completamente e restabelecer tudo aquilo que tem perdido. E principalmente possa entregar sua vida ao senhorio de Jesus Cristo. Amém. Obrigado por mais este programa. Eu oro agradecido, no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém. Adorar a Deus é mais que cantar. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Não consiste em rituais e tradições. Adorar a Deus é mais do que vãs repetições. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. Adorar a Deus vai além das emoções. É o Santo Espírito tocando e transformando os corações, pois a unção e o poder do Teu olhar nos faz sorrir, nos faz chorar, nos faz perder para ganhar. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. Termina aqui o programa Um Pouco de Sol. Uma hora de reflexão, fé e comunhão com a Palavra de Deus. O programa onde a fé e a esperança se encontram. Que a paz e o amor de Cristo iluminem seus caminhos e fortaleçam
a jornada no dia a dia desta semana. Até a próxima quinta-feira, 9 horas, se Deus permitir.